E aí, eu sou o professor Rafael Alonso e hoje a gente vai conversar sobre um conceito que pode te auxiliar demais em sua organização profissional, em sua prescrição de treinos, que é o conceito de progressões e regressões. Esse é um conceito bem conhecido dentro da galera do treinamento funcional e também de algumas pessoas do treinamento de força e que vale a pena você conhecer para conseguir organizar a sua rotina e o seu sistema de treinamento. Então, para a gente começar a entender esse conceito, primeiro a gente tem que entender o que é este cara aqui, ó, linha de base. Linha de base, dentro desse raciocínio de progressões e regressões, seria um exercício ao qual qualquer adulto jovem sem nenhum histórico de lesões que possam comprometer o movimento dessa pessoa consiga fazer. Então, por exemplo, um agachamento goblet com o peso na frente do corpo, né? O agachamento taça. A gente pode considerar então o agachamento goblet, né, o goblet squat, como uma linha de base. Qualquer adulto jovem sem nenhuma lesão significativa em joelho, coluna, ombro, consegue fazer. E se, por exemplo, a pessoa chega até você e não consegue realizar este movimento, mas você precisa desse padrão de movimento, você precisa treinar esse padrão de movimento, você não vai ficar sem fazer o agachamento goblet. Você vai fazer uma adaptação para que a pessoa consiga fazer um agachamento. De repente você pode fazer a utilização de uma fita de suspensão para que a pessoa segure e faça o agachamento. Ou você pode fazer um agachamento com peso corporal utilizando uma caixa, por exemplo. Então, em cima da linha de base, a gente vai colocar as regressões. Eu coloco aqui regressão -1, então se a gente imaginar uma régua, a linha de base seria o 0, regressão -1, regressão -2 e assim por diante. Dependendo do exercício, ele vai ter mais formas de você adaptar e facilitar ele, e se a pessoa conseguir fazer esse agachamento taça, o agachamento goblet, você vai escolher uma forma de intensificar esse exercício. Você pode, é claro, ir aumentando o peso do halter ou do kettlebell, mas vai chegar um ponto que não é possível você manter essa sobrecarga na frente do seu corpo. Então você pode modificar a complexidade de execução do exercício. De repente aqui você pode colocar um agachamento com a barra nas costas, dependendo do material que você tem. Então eu vou nomear de progressão 1, progressão 2, progressão 3 e assim por diante. Então, voltando lá no agachamento goblet, eu posso ter aqui o goblet squat, vou colocar aqui um exemplo de progressão e regressão. Goblet squat. Como progressão, se meu cliente consegue fazer o goblet squat com o kettlebell mais pesado que eu tenho, eu vou passar para 1, 2, kettlebell na posição hack, squat. Então, a progressão 1, 2 kettlebells na posição hack, que é segurando ele na linha dos ombros, que tem bastante similaridade com o goblet squat.
mas aí eu consigo adicionar 2 kettlebells e deixar o exercício mais pesado, mais intenso, e também trabalhar uma complexidade maior, porque agora eu preciso segurar os kettlebells de outra forma. Se eu quiser ainda fazer mais uma progressão, eu posso usar uma barra, por exemplo, front squat, e fazer um front squat com a barra. Então eu tenho o peso também na frente dos meus ombros, só que agora com uma barra reta, que vai trazer um estímulo totalmente diferente para o corpo em termos de distribuição da sobrecarga, porque agora o que ficava mais longe do meu corpo fica mais alinhado e eu consigo colocar muito mais sobrecarga num front squat, só que também tem essa similaridade do peso ser alocado na frente dos meus ombros. Se eu quiser fazer uma terceira progressão aqui, eu posso colocar um barbell back squat. Então eu preciso pensar em formas de progredir esse exercício, que é o goblet squat. Se a pessoa não consegue fazer o goblet squat, eu posso então utilizar uma fita de suspensão, né, um TRX, fazer um agachamento com peso corporal e assim por diante. Então a ideia da utilização desse sistema de progressões e de regressões é você organizar tudo que você tem em termos de equipamentos com o que você quer oferecer para cada padrão de movimento. Então se eu não tenho, por exemplo, uma barra aqui para colocar como progressão, eu posso pensar em outra forma de progredir. De repente eu não vou conseguir progredir em termos de sobrecarga, mas eu posso tirar um kettlebell e trabalhar o offset squat, né, com um kettlebell só posicionado na postura hack, fazendo um agachamento. Eu tenho a adição de mais trabalho no core, por exemplo, e eu utilizar esse exercício como uma progressão. Então eu não vou estar progredindo sobrecarga, estarei progredindo complexidade. E eu deixo um sistema de uma forma em que eu consiga sempre evoluir algum aspecto do meu cliente. Então isso é legal principalmente para quando você tem pouca opção em termos de equipamentos. E o legal é você pensar em trabalhar progressões e regressões e criar a sua linha de base, baseada, é claro, no tipo de público que você atende, para todos os padrões que você utiliza. Eu vou mostrar aqui rapidinho, eu separei tudo o que eu tenho em termos de exercícios. É claro, isso aqui vai funcionar para 80% das pessoas que você trabalha, não vai funcionar para todo mundo. Algumas pessoas você vai precisar adaptar, mas a ideia é você pensar em 80% do seu público e desenvolver esse sistema. Eu desenvolvi a parte principal das minhas sessões de treinos, baseado nos padrões de movimento que eu trabalho aqui dentro da minha sala, em forma de progressões, regressões e linha de base. Então ficou assim, ó. Deixa eu arrastar para cá. E aqui eu tenho então para todos os exercícios da parte principal que eu utilizo, seja exercícios para perna, para braços, exercícios para o core. E aí fora isso, eu também coloco uma outra lousa dessa para os exercícios auxiliares, e a partir daí então eu consigo ter um padrão em tudo que eu faço aqui dentro. Eu consigo ter uma evolução para cada padrão de movimento baseado nesse sistema de progressões e regressões. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, deixe também um comentário, vai ser um prazer trocar ideia com você. Aproveita e segue eu também lá no Instagram, lá eu vivo fazendo alguns posts, trazendo informações sobre treinamento físico, enfim, vai ser um prazer trocar ideia com você em qualquer uma dessas mídias, beleza? Até a próxima, valeu!